Fala, meu povo, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar como é que foi a nossa viagem do Brasil, chegando em Miami, como é que foi em Orlando, um pouquinho de como que foi tudo aqui. Dos dias que a gente saiu do Brasil até hoje, que deu aí quase uma semaninha, né? Quase uma Deu semaninha, uma amanhã vai semana. fazer uma semana, amanhã É. vai fazer uma semana. Então um vídeo mais solto, mais tranquilo, sem muito roteiro e tudo mais. Como vocês já sabem aí como é que são nossos vídeos. No fim a gente queria gravar um vídeo em Miami, um vídeo aqui em Orlando. Charlotte, exatamente falando de Charlotte. A gente queria gravar um vídeo exatamente de cada coisa. Só que a gente acabou não tendo tempo. Na verdade é só aqui que a gente está aproveitando um pouco. Porque lá em Miami foi uma loucura, Orlando foi uma loucura. A cabeça da gente não para nunca, sempre pensando, o que mais tem que fazer? Tem que fazer isso agora tem que fazer isso. Que é tudo do zero, né? Muita Então é coisa pra muita coisa para fazer, né? fazer. Então, só aqui que a gente tá aproveitando um pouco, que a gente veio aqui para casa de um amigo, que na verdade era um cliente meu, né, da agência. E aí, como a gente continuou sempre conversando, depois que ele parou de contratar nossos serviços, a gente virou amigo. E aí depois disso daí a gente acabou conversando e eu vim aqui ficar uns dias na casa dele, tá? E aí, amor, como é que foi a viagem? O que tu achou da viagem? Então, ó, a gente assim tá achando tudo muito lindo, né? Não, vamos falar desde o início, o que tu acha? Como A assim? gente saiu de Itapema, Assim, tá. saímos de Itapema, Fomos 8 pra São horas Paulo. mais ou menos de viagem até Guarulhos, São Paulo, tá? A gente foi em 2 carros, foi o tio da Karen, a mãe da Karen, foi todo mundo. E Só a sogra, né, que não podia, tua mãe não podia ir. isso. Aí a gente se despediu dela antes em Itapema, antes da saída lá. E aí, a partir disso, passamos o portão de embarque e estávamos só nós de novo. A gente já passou por isso, né, amor? Sim. De mudar de lugar e começar só nós do zero. E aí a viagem, primeira vez de avião, era tudo novo, né? Então a gente foi se adaptando, chegamos em Miami, a gente estava com medo de chegar na imigração E o por que tu causa... achou da comida? Ah, comida, muito boa a comida do avião. Eles serviram 2 vezes, né? Comida. 2 vezes eles serviram. Na primeira eu disse que eu não queria. E a Karen falou, mas não vai comer, tá doido? Come Por alguma causa coisa. que o nosso voo era às 10h30. Era? Era, tipo 10h30. Então daí eles serviram perto do almoço, era o almoço, era tipo meio-dia, eles serviram, vieram pra servir, daí ele não queria. E a gente ia chegar às 6h30 em Miami, ia É. ficar sem comer. Não, ia chegar 5 para 6 em Miami, né? E aqui em Miami é menos 1 hora que aí no Brasil agora, né? Nesse momento. E Aqui em aí, Miami. aqui em Miami não, né? A gente tá em Charlotte agora. Mas aqui nos Estados Unidos tá 1 hora a menos. Deve ter os estados diferentes, ainda a gente não conhece, é tudo novo, né? Mas lá em Orlando, Miami e aqui na Carolina do Norte é 1 hora a menos, tá? Então, o que aconteceu? A comida era boa, eu gostei. Aí comi a primeira, daí fui lá e quis a segunda vez também Foi 2 vezes. comer. Foi tipo o almoço e a janta no É. avião. E aí a gente desceu em Miami, né, amor? Miami, a gente tava, como eu tava falando, a gente tava com medo da imigração. Não por nada, mas sim porque a gente não sabe falar o inglês, né? Então o medo era como que a gente vai se comunicar. Eu sei o básico do básico, né? E foi super tranquilo, eu consegui ali me comunicar, consegui entregar o que ele pediu, falar o que ele pediu e fomos pegar as malas. As malas foi um caos, né, amor? Sim. Até conseguir pegar as malas foi... Acho que as nossas foram as últimas a chegar. E aí, quando chegou a última mesmo, ela estava detonada. Ela não tinha uma rodinha e estava toda quebrada. E a gente, como não conhecia nada, não sabia nada, a gente ia pegar a nossa malinha e ia sair. Mas aí, para ver como Deus vem nos guiando em cada passo, ele colocou uma pessoa do nosso lado e falou para nós, ele falava espanhol, eu acho, né, amor? Uhum. E ele falou para nós que a companhia pagava a mala quando detonava muito. Aí nós, então vamos passar ali. Já fomos ali e aí realmente eles nos deram um valor referente pra gente comprar uma mala nova, né? Aí
Depois chegamos pro próximo obstáculo. Pedir um Uber. Pedir um Uber por quê? Para pedir o Uber tem que saber ali os níveis que tá o aeroporto. E a gente sabia? A gente não sabia. Tipo a porta do aeroporto. Mais ou menos você tá em que porta do aeroporto? Eu ia saber, meu amigo, em que porta que eu tô. Eu sei lá onde é que eu saí, cara. Eu ainda, pra ajudar, eu derrubei a mala da minha sogra de novo, aquela que tava sem uma rodinha. Eu derrubei na escada rolante, entrou um pedaço da mala pra baixo, arrancou um pedaço. Esse Jesus amado. Terminou de quebrar a mala. A mala que chegou quebrada era da minha mãe, que eu tinha emprestado pra nós ainda. Horrível, loucura, loucura. Aí, cara, resumindo, a Karen vai lá e pede ajuda pra aquele cara lá. Te vira, louco, velho, te vira. E daí ele chega nas pessoas e fala, speak português? E a pessoa, não. E ele continua falando em português, como se a pessoa tivesse falado sim, eu entendo. E aí, o que aconteceu? Pedi ajuda, e o cara falou pra eu selecionar a última opção lá no aeroporto lá e tal. Aí selecionei a última opção, aí beleza, aí começou a vir o Uber, tá? Aí entramos no Uber, nos levou lá pra Miami Beach. Aí em Miami Beach a gente ficou 2 dias e pouco, mais ou menos, tá? Aí passamos um perrenguezinho pra variar lá em Miami, mas o que salvou a Karen é saber espanhol, cara. Isso aí salvou bastante gente, né, amor? Pra quem não sabe inglês fluente que nem nós, assim, eu sei o básico, sem me, tipo, perguntar alguma coisa. Mas se a pessoa vem falar comigo, eu não consigo compreender ainda, porque eles falam tudo muito junto, muito colado, daí a gente não tem ainda, né, esse conhecimento. Então, o espanhol salvou, porque lá em Miami, a maioria tem muito hispano lá, muito hispano. E os restaurantes, a maioria fala espanhol. Os garçons, os garçonetes. Então a gente conseguiu se virar tranquilo daí no espanhol. Graças a Deus que eu tinha espanhol, senão nós era na rua e sem roupa. Exatamente. Então, até hoje, né? Tudo a Karen consegue se virar com o básico dela do inglês, porque né, a gente sabe que às vezes o iniciante aqui já fala um pouquinho bem até o inglês e compreende várias coisas. A Karen tá no início, eu não sei nada, a Karen tá bem iniciante, mas tá salvando. O iniciante dela tá salvando e o espanhol também. Então é uma dica para quem for vir, né? Tem pelo que menos ter um inglês. Saber um pouquinho, né, amor? Tem que saber um pouquinho, cara, porque se você não sabe nada, cara, você vai sofrer, cara. Tu vai sofrer. Google, não vou dizer que não possa vir, né? Aqui você pode aprender, tranquilo. Mas é uma coisa que tu vai sofrer muito. Vai sofrer. Tá? Tipo, não consegue, se quiser trabalhar num emprego num restaurante, onde chega americano e tal, não vai poder trabalhar, né, cara? Por quê? Tem que saber falar hispano, falar inglês e tudo mais. Então, só a língua brasileira não dá, cara. Tá? Beleza, amor. Chegamos em Miami, coisa e tal. Ficamos lá 2, 3 dias. Depois a gente foi pra Orlando. Orlando, a cara já tava com muita enxaqueca, então ela não aproveitou muito. A gente ficou 2 dias em Orlando. A cara não aproveitou muito. Era mais estressada, né, amor? Não era estressada, né? Desde que eu cheguei, porque como a gente chorou muito na saída, eu já fiquei com muita dor de cabeça. E isso foi piorando, enxaqueca. E Miami o sol é muito forte, Flórida em si o sol é muito forte. Cada vez que eu saía, assim, que pegava o sol, que nem agora, minha cabeça, assim, latejava. Então, a gente achava que não podia comprar remédio, que aqui eles não vendiam remédio na farmácia, né? Analgésico. E a gente foi pro Google pesquisar e dizia, de fato, né, amor? Uhum. Que era proibida a venda de analgésicos e tal. Mas são analgésicos específicos que eles não vendem. E a gente não sabia disso. Daí eu fiquei 4 dias com enxaqueca. E quando a gente chegou em Miami, eu ainda conseguia viver. Mas os 2 dias de Orlando foi quando a gente chegou em Orlando, eu não conseguia mais viver. Porque era uma dor insuportável, eu não conseguia, a minha cabeça latejava o dia inteiro, eu tinha ânsia de vômito, eu tava tonta, não conseguia mais. Então, até que o André perguntou para um amigo dele, conhecido, se poderia comprar analgésico, ele falou que sim. Falou o nome, que existem alguns que é liberado na farmácia, só chegar e comprar. E aí foi o que salvou a minha vida, daí eu melhorei. Mas até então, o André disse que eu estava estressada, mas não é estressada, eu ficava quieta, porque se eu falasse, a minha cabeça parecia que ia explodir, então era quieta. Aí nesse ponto era ruim porque basicamente ele não aproveitou, entendeu?
A gente tava preocupado com algumas coisas lá em Miami, Orlando e tal, e a gente acabou não aproveitando o ambiente, o momento, a praia. A gente foi, lógico, né? A gente Pra foi na praia, conhecer, a né? gente conheceu os restaurantes ali em Miami, fomos em alguns restaurantes. Em Orlando a gente também teve que comer, né? Então a gente foi em Orlando, conheceu o parque lá e tal. Mas não foi aquela coisa tipo férias, porque ele não veio pra tirar férias, né, gente? Ele não veio pra tirar férias, né? A gente veio aqui com o propósito de Deus. Então é tudo novo pra nós. Beleza, amor. Saímos de Orlando, aí a Karen tomou remédio e tal. Ó, já melhorou. Melhorou, já começou a viver. Aí a gente veio, literalmente, as férias, que a gente pode falar, se a gente tá tirando férias, é aqui em Charlotte, tá? E aí é isso daqui que vocês estão vendo, ó. É lindo pra caramba, cara. Aqui é a entrada de um condomínio, aqui, tá? E a gente veio aqui na casa desse meu amigo e é top, Aí cara. aqui que a gente conseguiu dar uma descansada, porque daí a gente não tinha nem comido direito, né? A gente tava comendo uma, duas no máximo, 2 refeições no dia, e as refeições era lanche que a gente encontrava na rua, porque a gente tinha muita coisa para resolver, né, nessa chegada. E aí quando a gente chegou aqui em Charlotte, aí que a gente conseguiu dormir e comer e descansar a cabeça mesmo. Tanto que aqui esse nosso amigo, ele tá nos apresentando as coisas, né, amor? Estamos conhecendo lugares, conhecendo restaurantes. Hoje a gente foi conhecer o café americano, né, o breakfast. Na verdade, foi o lunch, né, que é o lanche do café da manhã, que é aquele cafezão com ovo, bacon, panqueca. E a gente foi conhecer, então ele está nos levando para conhecer lugares. Então aqui a gente está, de fato, descansando e conhecendo um pouco da cultura americana, né? E a importância de vocês realmente... muitos vão dizer, mas daí é fácil, né, meu parceiro? Você foi já com amigos aí, né? Não, meu parceiro, a gente não veio com amigos. A gente construiu ao longo de 1 ano e meio essa amizade. Então era por internet, por videochamada, a gente construiu isso. Não foi simplesmente, tem um parente lá e ele já foi lá pro parente e chegou e deu tudo certo. Negativo. Aqui ele tá nos apresentando, ele vai quebrar muito galho, meu amigo. Vai me apresentar, vai nos ajudar em tudo, realmente. Então, isso pra mim é bom. Pra mim, pra Karen é bom. Por quê? Cara, quando você tem network, você tem amigos, é pra isso que serve teus amigos. Entendeu? Pra eles te ajudarem. E assim, só cortando a cara aqui, assim como está nos ajudando, a gente quer ajudar outras pessoas futuramente. A gente agora é imigrante, é iniciante aqui. Daqui a um tempo, nós vamos estar fluente em inglês, ele nos ajuda nos restaurantes. Os garçons chegam e perguntam um monte de coisa em inglês, ele traduz, ok? Beleza, a gente quer ser esse tipo de pessoa para outras pessoas também daqui a um tempo. A gente vai estar falando inglês, talvez a pessoa não sabe, a gente vai traduzir, a gente vai ir no restaurante com ela, a gente vai levar para passear, vai levar nos melhores restaurantes, entendeu? Exatamente como o meu amigo está sendo para mim, para nós, eu e a Karen a gente vai ser para outras pessoas também, né, amor? E é aquela história de que a gente veio nos caminhos de Deus, né? E a gente consegue perceber isso em cada etapa que a gente está passando aqui. Cada etapa Deus coloca uma pessoa para nos ajudar, porque a gente não conhece nada, né? País diferente, e a gente não veio com expectativa de que alguém fosse nos ajudar. E isso está acontecendo, então está sendo mais fácil para nós, porque desde direções sobre o trânsito, direções sobre aplicativos, todas essas pequenas coisas que a gente só ia descobrir com o tempo sozinhos, né? O nosso amigo está nos ajudando, só que é coisa que a gente não esperava que fosse ter. E sim, a gente, né, veio sem ter um pensamento nisso. E isso está fazendo toda a diferença, está nos ajudando muito para ver como Deus, tudo que Ele faz, Ele prepara, Ele já tem tudo preparado, né? Então a gente fica assim emocionado só de pensar em em todos os caminhos que a gente está percorrendo, e tem pessoas nos auxiliando em cada passo. Exato. Coisa que a gente não conhecia ninguém aqui, né, amor? E ele é cristão, mesma religião que nós. Ele é cristão, é um cara que zela pela família desde o primeiro lugar. Segundo, vem
saúde, depois família, depois por último vem trabalho. Para ele é exatamente assim, para nós também. Então, o que acontece? Cara, é um cara que entende muito de Deus, o pai dele é pastor, então ele entende muito da Bíblia, é uma pessoa que executa o que está na Bíblia, né? Não é uma pessoa que lê e não executa, faz tudo o contrário e tá tudo certo, né, pra pessoa. Eu não julgo ninguém, mas é uma pessoa que tá, cara, é um exemplo da gente seguir, entendeu? É um cara que tem família, que tem filhos, não é aquele que trai a esposa, não é aquele... Não, o cara é pai, o cara faz, acontece o negócio, entendeu? Então é um cara que realmente é o meu norte, assim. Se eu for um cara igual aquele ali, né, é networking. É networking, Vamos voltar, amor? Precisamos caminhar uma légua. Acho que já foi uma légua. Acabamos voltando aqui. O que acontece? Ambiência, tá? Ambiência. Imagina eu num ambiente com esse cara, com esse meu amigo. O que eu vou aprender? Aprender sobre Bíblia, mentalidade, porque ele é um cara extremamente inteligente, sobre business, sobre negócio. Então vou aprender muita coisa com esse cara. A gente okay? já tá aprendendo muita coisa Nossa com ele, senhora. né? Ele começa a falar, a gente fica assim de boca aberta, escutando tudo que ele tem para nos passar. Tudo é um aprendizado. Tu vai jogar com ele um negócio, vai jogar, ele te ensina sobre o jogo, sobre a estratégia, como que tu não perde, como que tu ganha. O cara é inteligente em tudo, ele estuda tudo. Se ele for jogar um jogo contigo e ele perder, ele quer saber por que ele perdeu, ele estuda aquele jogo até ele saber como que domina o jogo, entendeu? O cara é simplesmente surreal. E é um cara da internet que eu conheci e primeira vez que eu vejo ele parecia que a gente já era amigo há 10, 15 anos, tá? Surreal, né, amor? Sim, a gente fica até assim constrangido, né? A gente tá na casa do cara. Quão bem ele tá nos recebendo aqui, né? A gente tá na casa dele. Eu acho que ele nem vai hoje, eu acho que a gente vai amanhã. Ou hoje, pós-amanhã, enfim. A gente tá livre na casa do cara, entendeu? Ele Tanto trabalha... que a gente chegou, ele tava trabalhando, ele tava estudando, né? Que ele tá estudando. E aí ele disse, a porta da casa vai estar aberta, vocês entrem. Ele não nos conhecia pessoalmente, ele deixou tudo aberto para nós, tudo com O chuveiro acesso. tá lá, pode deitar no meu colchão se quiserem, fiquem à vontade. Ou seja, aqui em Charlotte está sendo realmente uma experiência maravilhosa, é onde a gente quer morar. Quando a gente entrou aqui nesse condomínio, digamos assim, a gente se apaixonou, né? Os passarinhos cantando, cara, é surreal. Aqui é muito calmo, né? Então a gente vai, agora depois a gente vai sair daqui, a gente vai para Boston, né? A gente vai lá para Boston ficar 2 meses. E aí, se Deus quiser, Deus permitir, a gente volta para cá. Depois desses 2 meses a gente quer morar aqui em Charlotte, Carolina do Norte. Né, amor? Acho que é isso, né? Uma coisa rápida, menos de 20 minutos para vocês. Contando um pouquinho da nossa jornada. É importante então vocês saberem falar inglês. Para minha altura, quase 2 metros de altura, a classe econômica é bem ruim. Ficou bem apertadinho lá minhas pernas. No avião, né? No avião. Eu vim meio de lado para ele poder ter mais espaço. Então, cara... 8 horas. Foi 8 horas e 20 de voo, direto, né? A gente só pegou em Guarulhos, desceu em Miami. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, meu parceiro já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você gostou, lógico, né? Deixa o seu like, que é importante esse vídeo ser entregue para mais pessoas, tá? E também, comentário, né, amor? Comenta aqui se você já conheceu alguma dessas regiões, já conhece Charlotte, Orlando, Miami, enfim. Então, acho que é isso, né, amor? É isso. Fechou? Até o próximo vídeo. A gente espera no próximo vídeo. Tchau. Tchau.